Olá, querido telespectador. Estamos começando mais um programa Café com Deus. Meu nome é Enio Avelar e eu estou aqui junto com o meu amigo, o Adalto Bueno. E nós estamos aqui nessa linda cidade. Veja aqui no fundo, que maravilha de cidade que Deus proporcionou para nós. E nós estamos aqui nesse programa falando ao seu coração. Nós não temos a intenção, você que está conosco agora nesse primeiro momento, nós não temos a intenção de ser polêmicos, não temos a intenção de falarmos coisas inusitadas, nós simplesmente queremos tocar o seu coração com uma palavra simples, com uma palavra objetiva, com a palavra do seu dia a dia. Não é isso mesmo, Adalto? Enio, esse é o nosso coração. Para você, tudo de bom, seja bem-vindo. Enio, nossa intenção é ajudar as pessoas de casa, os amigos. Isso mesmo. Passar para você a nossa experiência pessoal de vida, um pouquinho que nós conhecemos de Deus, trazer para o seu coração a nossa vida, o nosso viver. Esse é o nosso sentimento. Isso mesmo. E nós falávamos nos programas anteriores, falamos no programa anterior sobre a formação do homem, não é? O homem foi feito do pó da terra e foi soprado nas suas narinas o fôlego da vida e ele tornou-se então alma vivente. Veja que nós estamos agora tocando na coisa mais significativa para Deus e para você também. Veja, a criação do homem é algo que está no coração de Deus. É o ápice de toda a criação. Tudo que nós vimos que foi formado, os céus, a terra, não foi formado senão por causa dessa figura humana que é você, que sou eu, que somos todos nós. E nós somos isso, corpo, alma e espírito. Nós vamos falar um pouquinho sobre corpo, não é? Nós temos aqui o corpo que foi formado do pó da terra, e depois então Deus soprou nas narinas desse homem, né, desse barro de Adão, não é isso, Adalto? Adão. E aí depois esse Adão tornou-se alma vivente. Mas nós vemos que muitas pessoas talvez estejam um pouco entulhadas com muitas coisas dessa terra, muitas coisas desse corpo terreno, né, que nós somos isso. Mas nós precisamos erguer os nossos olhos e enxergar mais adiante, enxergar que Deus nos pôs aqui na terra por um propósito. E se nós atingirmos esse propósito de Deus no seu coração, nessa noite, nós já vamos ficar muito alegres. Não é isso mesmo, Adalto? Enio, esse é o nosso objetivo. Quando nós falamos de espírito, alma e corpo, nós estamos chamando a atenção para todos nós que, no geral, as pessoas valorizam a matéria, valorizam o corpo. E, na verdade, falamos nas edições anteriores que somos espírito na matéria. Sim, isso mesmo. E a matéria, eu vivo na matéria, eu vivo aqui dentro. Se eu perguntar para você onde você mora, talvez você vai me dizer na rua tal, no número tal. Mas na verdade, Enio, eu moro aqui, você mora aqui e você mora aí, dentro do seu corpo. Isso. Esse corpo, essa matéria, precisa ser cuidada. Sim. Não, as pessoas judiam muito da matéria. Acham que isso aqui pode fazer de tudo, pode jogar tudo que é indevido para dentro, mas não é isso. Precisa cuidar desse corpo, dessa matéria, porque ela foi feita para conter Deus. Isso mesmo. Isso é o homem. Tem um texto aqui, Enio, que está aqui na nossa frente. Fala assim, olha: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse texto, o apóstolo Paulo, ele escreveu para os coríntios. Sim. Olha, e não sabeis e que não sois de vós mesmos? Então, onde você habita, que é o seu corpo, não é seu, está emprestado. Então você toma cuidado com o que você faz, onde você vai, o que você ingere, o que você come. Sim. Porque vai danificar. Todos nós, Enio, essa matéria nossa, esse corpo, tem uma data de validade. Tudo que você compra hoje no supermercado, qualquer lugar que você vá, tem lá data de fabricação e data de validade. Você também nasceu com uma data de validade. Eu também e você também. Os anos vão passando e você vai vendo que a matéria vai desgastando. Já falamos em outras edições que o elemento morte ele está inserido nessa matéria.
Os anos vão passando, você vai enxergando menos, você vai, às vezes os cabelos vão caindo, inúmeras coisas. Né? Às vezes a pele fica flácida, mas mesmo assim, Deus precisa usar esse corpo. Deus precisa e quer usar esse corpo. Então, tem outro texto que, o livro de Jó, capítulo 32, verso 8, fala assim: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. E o outro texto de Provérbios, 20, 27, fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha que bacana. Então o seu espírito, o meu espírito é a lâmpada do Senhor. Como está o seu espírito? Como está? Está aceso ou está apagado? É verdade, muitos estão com o espírito amortecido, não é mesmo, Adalto? Ok. Nós vemos que Deus começa tudo pelo Espírito. Por quê? Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, esse Espírito que foi soprado para dentro do homem o tornou alma vivente. E essa alma vivente nada mais é do que a expressão da sua psique, a sua personalidade, aquilo que você é. Você de casa, você é assim, você tem uma mente, você tem uma vontade e você tem uma emoção. Então, nós daqui a pouco vamos falar sobre todas essas questões de corpo, alma, espírito, mente, vontade, emoção, o que é tudo isso. Aguarda só um minutinho que nós já voltamos. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus e nós estávamos falando, Adalto, sobre o homem, né, o espírito do homem ser a lâmpada. Né? E essa lâmpada, para que serve uma lâmpada? Nada mais do que para clarear, não é verdade? Mas para clarear precisa ter, vamos dizer assim, uma energia que possa conduzir isso. E essa energia, vamos chamar assim, é, na verdade, o poder de Deus. Então nós somos feitos corpo, alma e espírito. Porque Deus tem um corpo. Sabia que Jesus, ele tem um corpo, não é? Jesus tem um corpo. Nós também fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, segundo a nossa alma, a nossa mente. Deus tem um plano na sua mente, Deus tem um plano em Jesus, e esse plano, se nós tivermos de igual medida com esse plano, nós vamos ser bem-aventurados, não é verdade? Então, nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos o nosso espírito, que é diferente da alma. Vamos dizer assim, para você entender um pouco melhor. Nós temos a alma e nós temos dentro da alma, vamos dizer assim, um invólucro, que na verdade é um espaço onde cabe exata, única e exclusivamente Deus. Por isso que às vezes você trabalha, tem famílias, compra um iate, compra um avião, compra um carro do ano e parece que aquilo não lhe satisfaz. Porque o seu vazio, creia, é do tamanho do vazio, o seu vazio, na verdade, é do tamanho de Deus. Né? Nesse vazio cabe exatamente Deus, o Espírito de Jesus como outro Consolador. Adalto, vamos falar um pouquinho sobre Gênesis 2:9. Ok, Gênesis 2:9, Enio, está aqui no texto, fala assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enio, esse homem que você falou, destrinchou dele, foi feito e Deus colocou nesse jardim. Deus plantou um jardim do Éden. Jardim já é gostoso, Éden é mais gostoso, um lugar belo. Um lugar de prazer, né? De prazer. E Deus colocou esse homem lá, nesse jardim. E Deus coloca ali o conhecimento e coloca a vida. Sim.
o homem ele tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser, e onde quiser, pensar o que você quiser. Mas lembre-se, tudo que você compra, você paga. A duplicata vem para todos nós. Você tem o direito, mas também tem os deveres. E esse homem aqui, ele optou pelo conhecimento. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeu do conhecimento e aí o negócio enrolou. Era para ele comer da vida, que é esse Deus que você acabou de falar. Olha, a proposta é essa. Coma da vida. Sim. Coma da vida. Você precisa de conhecimento, sim. Mas mais que conhecimento, a vida. Tem outro texto, Enio, fala assim, logo à frente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Olha que bacana. Então Deus coloca esse ser nesse jardim para cultivar e guardar. Dois verbos bastante bacanas, claros, que podemos aplicar na sua vida e na minha vida. Qual é o seu jardim? Você tem um jardim. Sua família, seus filhos, sua esposa, seus amigos, seus parentes. Sua empresa. Sua empresa. Você precisa cultivar e guardar. Por que que casamento acaba? Por que que relacionamento acaba? Amizade acaba? Porque não cultiva e não guarda. Guardar é proteger. A família, você que tem filho, tem filha, você que tem aí netos, como guardar a família? Proteger a família? Precisa de limites. Pode ser solto, como nós vemos por aí. É verdade. E cultivar o amor, cultivar o prazer, a família, a casa, a esposa. Olha, tudo que não tem manutenção acaba. Sim, Minha é esposa verdade. briga comigo às vezes, olha, Adalto, você não cuida das coisas às vezes. E eu sou realmente, por não cuidar de alguns objetos, costuma não funcionar mais. É a mesma coisa. Carro, casa, bens materiais precisam de manutenção. Casamento precisa de manutenção. Precisa, meu amigo, minha amiga, você, homem, né? Homem em si, meio sem jeito, né? Não fala para a esposa, eu te amo. Não é? Precisa falar falar para a esposa, eu te amo. Precisa. Para os filhos. Sim. Para pegar, abraçar filhos. Olha, quantos pais distantes estão em casa, Enio, mas distantes. É verdade. Quantas pessoas que vivem na mesma casa, um na internet, um na televisão, o outro na cozinha. Olha, nós precisamos aprender a lavrar, a cultivar e guardar o nosso jardim. Isso mesmo. E outra, o jardim. Você, o jardim, esse jardim aqui, olha, cultivar e guardar esse jardim. Porque esse jardim é onde Deus quer habitar, quer trabalhar. Então guarde esse jardim, primeiramente, o seu jardim é a sua pessoa. É verdade. Bom, nós estamos aqui falando um pouco sobre a palavra de Deus e você está vendo, né, que o tempo urge, né? O tempo é curto, né, Adalto? E nós temos o nosso espaço, Café com Deus, o endereço está aí no visor, o e-mail, o nosso telefone. Comunique-se conosco, entre em contato com a gente, vai ser um prazer muito grande abençoar você, porque sabemos que quando nós acertamos no propósito de Deus, quando você acerta no propósito de Deus, esse propósito muda toda a nossa vida. Adalto, vamos agora abençoar os nossos queridos lá de casa, uma oração cheia de encargo no coração deles. Olha, eu queria falar para o seu coração, falar no seu coração e para o seu coração. Tudo que nós falamos aqui, nós queremos agora colocar dentro de você. Nós falamos à distância, mas agora eu posso, com o meu espírito, tocar o seu espírito. Você tem um espírito, eu tenho um espírito, Deus é espírito. Sim. E pode entrar no seu coração. Que tal acender a sua lâmpada, a lâmpada do cultivar e do guardar? A partir de hoje, você possa pensar, olha, onde eu errei, onde estou falhando, ok? Eu vou orar com você. Chama aí a sua esposa, os seus filhos. Quem está perto de você? Ore comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu preciso ser ativado. O meu amor precisa ser ativado. Deus é amor. Senhor Jesus, entra no meu coração. Entra no meu amor, potencializa o meu amor. Eu quero amar as pessoas, amar a esposa, amar os filhos. Eu preciso e quero. Eu quero
contatar Deus. Bem, o tempo acabou. Adalto, obrigado pela sua presença aqui conosco. Você de casa, muito, muito obrigado pela sua companhia. E até o nosso próximo Café com Deus. Olá, amigo de casa, nós estamos aqui de novo com o seu programa Café com Deus. Meu nome é Enio Avelar e nós estamos aqui falando assuntos que são bem próprios ao seu coração. Eu estou aqui com meu amigo, mais uma vez, meu amigo Adalto, que vai falar um pouquinho para nós das suas experiências dentro da Palavra de Deus também. Olha, no bloco anterior, o programa anterior, nós falamos um pouco, estamos falando do homem, da criação do homem, da criação dos seres humanos, todos os seres vivos, em especial do ser humano, que é a imagem de Deus. Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden. Mas hoje, Enio, queremos falar um outro assunto depois desse. Deus fez o Adão, deixou ele sozinho no jardim um bom tempo. Nós não sabemos em quanto tempo ele ficou só. Aí Deus, aqui em Gênesis 2, fala assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha, o propósito de Deus, o projeto de Deus, ele não quis que o homem ficasse só. Então ele criou uma esposa para Adão. Essa esposa, ele disse assim, ó, uma auxiliadora. Essa palavra, Enio, é interessante. Sim. Auxiliadora e idônea. Essa pessoa que Deus criou para Adão foi para ajudar Adão. Sim. Para auxiliar Adão. Porque Adão estava sozinho. Por Adão estar sozinho, estar um bom tempo sozinho, Adão sentiu, ele deu o nome dos animais todos os animais que passavam, as onças, todos os répteis, tudo foi dado para Adão. Mas Adão, ele sentiu, eu creio que ele ficou sozinho. Só. Isso mesmo. Ficou solitário, triste, e Deus quis mostrar para Adão: Adão, por que eu deixei você sem a esposa um bom tempo? Para você entender que a dor da solidão, porque Deus também sentiu só. Sim. Por isso que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus nos céus, ele tinha os seus arcanjos, os anjos, os querubins, mas não era, Enio, a espécie de Deus. Esse é que é o ponto. Esse é o ponto. Por isso que Deus criou você, a imagem e semelhança dele. Porque Deus também sentiu, creio que sentiu só. Tinha tudo, mas queria alguém para conversar, para trocar ideias. Então criou uma pessoa, um ser igual a ele. Não na sua deidade, é lógico, não é isso? Mas, então, esse pano de fundo aqui mostra para nós porque Deus precisa de você. Meu amigo, minha amiga, você precisa de Deus, mas Deus precisa de você. Sim. Deus conta com você. É um complemento, né? É um complemento. Talvez o Enio disse no bloco anterior que a solidão, às vezes, você estar só, então isso dói o interior. Deus também tem sentimentos. Deus tem uma alma. Sim. Deus tem uma alma, uma mente, uma emoção. Deus também sente só. Deus quer você. Deus precisa de você. Quer ser seu amigo, seu companheiro, quer ser o confidente. Sim. Porque quando você tem essa relação com Deus, quando se aproxima, é amigo de Deus, você vai ver como esse Deus é tão próximo. Isso mesmo. É confidente, você pode conversar com Ele. O que nós estamos tentando passar para você de casa e para os nossos amigos, não é aquele Deus lá nos céus, um Deus distante, um Deus, sabe, até como as pessoas falam, um Deus perigoso, um Deus, não, um Deus tirano, mas um Deus amigo. Amigo. Amigo, aquele que sente saudade de nós,
Nós vamos falar daqui a pouco, né, no decorrer dos outros programas, o que aconteceu, Deus sentiu só novamente, voltou a conversar com o homem. Então essa mulher é auxiliadora idônea. Tem um outro versículo aqui para frente, Gênesis 2, verso 21 a 23, fala assim: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher. Isso é interessante, porque Deus cria a mulher da costela de Adão. Por que Deus não fez a mulher do barro? Sim. Ou fez o Adão do barro, faz a mulher do barro. Sim. Não, ele fez da costela de Adão. Por quê? Porque a mulher complementa o homem. Isso mesmo. Olha, vamos falar posteriormente o casamento, o que é o casamento. Isso é um arranjo de Deus. Sim. A mulher complementando o homem. Mas ainda não atinge o ápice da visão. Sim. Deus depois, nós vamos falar daqui a pouco, nos programas posteriores, o que Deus quer de verdade. Essa mulher universal, que é a igreja, não é isso? Não a igreja, a capela em si, mas pessoas. Sim. Pessoas regeneradas, pessoas que nasceram de novo. Esse povo é que Deus quer. Essa mulher que Deus está procurando. Exatamente. E é você de casa. É isso mesmo. Você de casa, homem, né, do gênero masculino, do gênero feminino. Isso é o homem, né, que foi formado do pó da terra, tá certo? E tudo isso nós vamos ver daqui a pouco. Um pesado sono que houve em Adão, para ele, dali da sua costela ser edificada uma mulher, daqui a pouquinho. Aguenta aí, daqui a pouquinho estaremos de volta com mais um pouco dessa palavra. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus e nós estávamos falando, Adalto, sobre um pesado sono que foi acometido a Adão e dali foi edificada uma mulher da sua costela. Como é que é essa experiência, Adalto? Por que isso está na Bíblia? Enio, isso está na Bíblia porque a Bíblia é um livro é um pano de fundo do que é a realidade hoje. Então tudo isso aqui mostra para nós, na verdade, Deus está falando algo mais do que isso. Quando Adão, ele morreu, na verdade é isso, apesar do sono, Deus tirou a vida de Adão e tirou Eva, tirou uma costela de Adão e a edificou numa mulher. E essa mulher, quando Adão viu essa mulher edificada, ele entusiasmou. Sim, ficou alegre. Ele falou, puxa, dessa vez afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ficou desesperado. Eu imagino que mulher. Que mulher bonita, não é isso? Sim. Porque tinha macaco, tinha girafa, onça, muito bom, mas não é possível. É verdade. Então essa mulher, Adão ficou muito encorajado com ela. Mas Deus quer mostrar para Adão e para todos nós, sim, que Deus quer essa mulher, que somos nós como pessoas nascidas de novo. Tem um outro texto, Enio, já no Novo Testamento, no livro de João. Esse texto aqui vai explicar esse Gênesis. Fala assim, olha, João escreve quando Jesus estava morrendo na cruz. Sim. João, ele era um apóstolo muito presente, muito próximo. A peculiaridade dele era essa. Sim. Ele era um apóstolo que estava junto. Sim. Sempre estava ali ao lado de Jesus. Tudo que Jesus falava, ele estava próximo. Alguns outros eram mais distantes. É por isso, esse que é o pulo do gato, não é isso? Seguir de perto. Quando você segue de perto, você consegue ver coisas que as pessoas não veem. Sim.
Então, seguir a Deus de perto. Talvez você frequenta algum grupo religioso ou não, mas vai de vez em quando, vai uma vez por ano, uma vez por semana. Mas se você seguir de perto, se você for um leitor da Bíblia, você vai ver coisas que os outros não viram. Sim. Então João viu o seguinte: mas um dos soldados abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isso viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. Então João, quando Jesus estava na cruz, morrendo, então João estava bem no pé da cruz, Sim. bem no pé da cruz, e o soldado corta o lado de Jesus, e desceu o sangue, e desceu o linfo, né? aquela tipo de água. O sangue é para remissão de pecados, lavar pecados. E a água é para gerar a vida. Sim. Está vendo quando nós voltamos lá em Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida? Na verdade, a árvore da vida é o próprio Jesus. Sim. Então, nós precisamos, você precisa, eu preciso aproximar de Jesus. Ficar bem perto para receber a vida e o sangue. Porque somos pecadores, hein? Você, eu, todos nós somos pecadores. Não é porque... É a natureza. Temos uma natureza selvagem. Quem aí, você de casa, que gostaria de ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, não consegue. Você quer ser uma pessoa, ou, talvez não é melhor, é 1, 2, 3 dias, mas de repente os momentos passam e você cai no mesmo erro. Sim. Há um problema em nós, uma genética em nós, que chama pecado, que é a natureza. Essa natureza, ela precisa ser curada. Sim. E esse Adão, tem um texto que nós já lemos um texto no programa anterior, que o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão tornou espírito que dá vida. Amém. Então o primeiro Adão é o Adão de trás. É verdade. Mas o último Adão chama Jesus Cristo. Ele finaliza uma era, uma geração, e começa uma outra geração. Começa uma outra civilização. É isso mesmo. Então nós precisamos, você precisa, em qual Adão você está? Sim. No primeiro Adão ou no último Adão? Esse é o X da questão, Enio. Isso mesmo. Adalto, nós queremos que todos estejam no novo Adão. Ok. Né? Todos precisam estar no novo Adão. Você aí de casa, dona de casa, você marido, esposa, filho, você precisa estar no novo Adão. Mas como estar no novo Adão? Não é? É de uma maneira muito simples. Deus, como o Adalto disse, não é aquele Deus lá na distância, não sabemos aonde. Deus é um Deus bem presente e Ele fala no seu coração. Basta que você se achegue a Ele, conforme nós vimos aqui na experiência de João, bem pertinho, para conseguir ver o sangue e ver a água. Se você viu o sangue, você pode nesse momento pedir perdão por todos os seus pecados. E imediatamente você recebe um perdão. O sangue de Jesus, meu amigo, minha amiga, para você ter uma ideia, ele tem eficácia instantânea e eterna. Então isso é maravilhoso. E essa água nada mais é do que algo para dar vida. Adalto, vamos fazer uma oração com o nosso querido lá de casa, vamos abençoá-lo para que ele tenha essa vida, para que essa vida entre no coração dele e para que ele tenha um novo viver no novo homem a partir de agora. Tem outro texto que fala assim: quem tem um filho tem a vida. Sim. Quem não tem um filho não tem a vida. Então hoje não é você ser daquele grupo ou do outro grupo. Sim. Não é isso. Esse Jesus Cristo, ele veio com essa proposta. Ele não mandou, falou assim, não direcionou ninguém, olha, vai para lá ou vai para cá. Sim. Ele falou assim, vinde a mim. Porque Ele é a vida. Amém. Então a proposta da Bíblia, a nossa proposta do Café com Deus, é que você e eu receba a vida de Deus. Não importa a sua religião, não importa. Mas você tem a vida de Deus? Eu quero, mais uma vez, orar por você e orar com você de novo. Para que você possa receber a vida de Deus. Repita comigo assim, como se fosse a sua oração. Fala assim, Senhor Jesus. De novo. Senhor Jesus. Fala um pouquinho mais forte. Senhor Jesus. Eu quero receber esta vida.
esta vida eterna, esse projeto de Deus que é Jesus Cristo. Esse Espírito que dá vida entra na minha casa, muda a sorte, muda o meu rumo. Eu quero te ver de perto, eu quero tocar o Senhor. Perdoa meus pecados, sou um pecador, em nome de Jesus. Muito bom, Adalto, muito bom. Espero, querido telespectador, que você tenha sido verdadeiramente tocado no seu mais íntimo, no mais íntimo do seu coração. E o nosso tempo acabou, infelizmente o nosso tempo acabou. E muito obrigado pela sua companhia, obrigado, Adalto, pela sua companhia também aqui conosco, com o nosso amigo de casa. E até o próximo Café com Deus. Olá, amigo de casa, estamos mais uma vez na sua casa com o nosso Café com Deus. Nós estamos aqui aproveitando essa noite maravilhosa, essa noite linda que Deus proporcionou para nós, aqui em Poços de Caldas. Você é muito bem-vindo no nosso programa e seja atento aí, esteja conosco. Eu estou aqui também com meu querido amigo e irmão Luiz Henrique. Ele é engenheiro de segurança, engenheiro ambiental também, e nós temos aqui algumas palavras, algumas coisas para falar ao seu coração, segundo a Bíblia, segundo o que Deus tem proporcionado para nós. Rick, fala um pouquinho para os nossos telespectadores. É um prazer poder estar aqui novamente no programa, participando do Café com Deus. É um tempo bastante precioso podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Afinal de contas, como nós já vimos em programas anteriores, a Bíblia é para nós o manual do fabricante, é o manual da vida humana. Através da Bíblia nós podemos encontrar a resposta para o significado da vida humana. Eu que trabalho, Enio, também com pessoas e também com a área ambiental, com a área de segurança do trabalho, eu confesso para você que eu extraio da Bíblia, desse manual, gasto tempo procurando respostas para o meu trabalho no dia a dia, para o meu viver no dia a dia, onde eu tenho, na minha atividade laboral, tenho grandes desafios. E graças a Deus eu tenho encontrado, através desse manual, a resposta para diversas questões da vida humana. Certo. E para mim é um prazer poder compartilhar juntamente com você, com os nossos amigos, com o nosso amigo de casa, nossa amiga de casa, mais uma vez esse tema, o tema de hoje. Isso. É um prazer, é nosso, Luiz Henrique. Nós estávamos falando ontem, no programa de ontem, sobre a criação do homem, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós, na verdade, estamos fazendo um programa que ele é uma sequência. Nós estamos falando sobre os 7 dias da criação e o que esses 7 dias da criação tem a ver com a sua experiência, dona de casa, a sua experiência, meu amigo, minha amiga. O que esses 7 dias da criação tem a ver com a sua experiência? Então, nós vemos que no 6º dia Deus disse que estava muito bom. Quando fez, Luiz Henrique, quando Deus fez o homem, depois de ter feito tudo, disse, muito bom, houve tarde e manhã o 6º dia. E no 7º dia, nós sabemos que Deus descansou. Por que Deus descansou? Porque havendo criado o homem, o gênero masculino, a mulher, o gênero feminino, os colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Quer dizer, o desejo do coração de Deus estava ali satisfeito. Deus então pôde descansar. Deus então abençoou o 7º dia, Luiz Henrique, porque esse 7º dia foi o dia que Deus descansou de
toda a obra que como Criador fizera. Enio, é evidente que esse descansou não significa que Deus estava cansado. Deus, porque toda a sua criação, ele apenas com o poder da palavra, ele falava e tudo se fez. Na verdade, esse descansou no original hebraico, ele quer dizer o seguinte, que o prazer, esse descanso significa que ele estava satisfeito, que agora ele estava satisfeito com tudo aquilo que ele havia criado, principalmente ao ver o homem naquele jardim. Sim. Ele viu aquele homem, ele pôde, esse descansar significa que ele estava satisfeito e com uma grande expectativa. Sim. Com relação ao homem e também a tudo aquilo que havia sido criado. Na expectativa dele, daquele ser feito à sua imagem e semelhança, e a expectativa que aquele ser, aquele homem pudesse expressá-lo e representá-lo e dominá-lo sobre essa terra. Sim. Então a expectativa de Deus era muito grande. Realmente nós podemos ver que como Deus é bastante detalhista em todas as suas coisas, né? E nós vamos falar no próximo bloco, mas daqui a pouco também, sobre essa interrupção desse descanso livre. Um grande acidente ocorreu no universo. Terrível acidente. Uma tragédia, uma grande tragédia. Sim. Ocorreu. Exatamente. E ocorreu porque, nós vamos falar mais detalhes daqui a pouco, ocorreu porque foi dada uma ordem a Adão, que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, agora, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Um minutinho só, estaremos de volta. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus. Nós estamos agora no segundo bloco desse programa. Nós falamos que havia, no bloco passado, falamos sobre uma catástrofe, Luiz Henrique. Que catástrofe é essa? Enio, nós sabemos que a Bíblia ela é bastante econômica e o que aconteceu foi o seguinte: no capítulo 1 e capítulo 2, nós vimos que havia uma grande harmonia. Sim. E Deus, como nós falamos no bloco anterior, Deus descansou, ou seja, Deus ele estava satisfeito com a obra que ele havia concluído. Tanto é que ele disse, e viu Deus que era muito bom logo após ter criado o homem. Porém, a partir do capítulo 3, muda um pouco esse cenário. Uhum. Algo aconteceu. No capítulo 3 de Gênesis, o qual então é o primeiro livro da Bíblia, eu gostaria de ler um pequeno trecho. Diz assim: mas a serpente, ou seja, entra um novo personagem na relação de Deus com o homem. E entra de uma maneira bastante sinistra. Sinistra, realmente. Porque diz assim, mas a serpente, eu que trabalho na área de segurança do trabalho e meio ambiente, muitas vezes você tem lá o trabalhador dentro das suas atividades laborais, com os procedimentos de segurança, e de repente chega uma informação para nós, olha, o operador estava trabalhando assim, assim, assado, mas, quando nós ouvimos esse mas, alguma coisa aconteceu. Então,
voltando ao texto, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ponto de interrogação. Enio, você já percebeu que o ponto de interrogação, ele tem o formato de uma serpente? É verdade. Eu não tinha reparado não, agora você falando... Então, essa serpente, eu vou abrir o jogo, é Satanás, o inimigo de Deus. Esse inimigo de Deus, como já foi dito aqui nos primeira semana do programa, já foi explorado, esse inimigo de Deus, que inicialmente Deus contava com ele, depois ele quis ser igual a Deus, e por causa disso, Deus foi obrigado a julgá-lo. Ele usou agora de uma artimanha, ele se vestiu de uma serpente e veio colocar dúvida. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de falar. A dúvida é um grande obstáculo para você, para o Enio e para mim, para o homem se achegar até Deus. Deus, ele é fiel na palavra, em toda a sua palavra. O que ele fala, ele cumpre. E Satanás, usando da serpente, ele aproveitou para jogar uma dúvida. E veja que interessante, ele não foi colocar dúvida em Adão, ele foi colocar a dúvida em Eva. Sim. Aquele complemento de Adão. Então ele procurou a parte mais fraca e, como nós assistimos nos programas anteriores, você e o Adalto exploraram muito bem, que o homem e a mulher deveriam estar juntos. No momento que o Adão distanciou um pouquinho da mulher, aí a serpente aproveitou para dar o bote, para colocar uma dúvida na cabeça, na mente de Eva. Sim. Ou seja, ela disse, como acabamos de ler aqui, é assim que Deus, não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher à serpente. Olha como ela tinha um conhecimento. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Deus falou que nós podemos comer de o fruto de todas as árvores. Mas Deus alertou, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Sim. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Veio também distorcer novamente o que Deus tinha dito. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e não é os olhos físicos, seriam os olhos do entendimento da alma. E sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o que eu quero esclarecer aqui é o seguinte, para você e para os nossos amigos de casa, que Deus, a intenção de Deus não era dar conhecimento do certo e do errado. Porque quando eu tenho conhecimento do certo e errado, eu não preciso, por que eu vou consultar Deus se eu sei o que é o certo e errado? É verdade. Hoje muitas pessoas se escondem através do certo e errado. Fala assim, eu não brigo com a minha mulher, não roubo, não mato, então eu sei o que é certo e errado. Por que eu preciso de Deus? Eu sou bonzinho. Mas isso é um engano. A questão não é se você é bonzinho ou se é ruim. A questão é que Deus, ele quer se dispensar para dentro de nós. Ele quer dar vida, dar a vida eterna para nós. Isso mesmo. E Satanás, ele conseguiu enganar Eva, iludindo ela através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Dom Pedro I disse, independência ou morte. Uhum. Vou fazer um trocadilho aqui. Na verdade, para nós, o nosso grito seria dependência ou morte. Ou seja, ou nós dependemos de Deus, ou nós vamos morrer. Ou nós morremos. E a Eva optou pelo caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, é como se ela estivesse falando, tchau Deus, eu já sei que é certo e errado. Vamos ver os resultados dessa árvore nos próximos blocos. É verdade. E aqui então inicia a primeira grande queda do homem, que foi uma catástrofe. Optar pela árvore do conhecimento do bem e do mal e rejeitar a árvore da vida. Luiz Henrique, agora eu queria que você nos ajudasse o nosso amigo lá de casa a
o que fazer? Qual o antídoto contra essa picada mortal que essa serpente deu no homem e na sua esposa? O que nós precisamos fazer? Não é? Como é que nós voltamos à questão original lá do Éden? E gostaria que você fizesse uma oração para o nosso amigo de casa. Então, vamos fazer uma oração e numa próxima oportunidade podemos esclarecer um pouco mais esse tema e discutir um pouco mais, compartilhar um pouco mais sobre esse tema nos próximos programas. Amigo, amiga de casa, eu gostaria de convidá-lo, você, amigo e amiga, para que fechasse seus olhos e eu vou fazer uma rápida oração e gostaria que você repetisse comigo. Repita comigo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, eu quero comer da árvore da vida. Senhor, me livra da morte, me livra da árvore do conhecimento do bem e do mal que me trouxe a morte. Eu quero optar pela árvore da vida. Senhor Jesus, seja a minha vida. Amém. Muito bom, Luiz Henrique. Essa participação sua foi de extrema importância para nós. Amigo de casa, mais uma vez, terminou o nosso tempo e nós estaremos amanhã com você de novo falando esse e outros assuntos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Olá, nós estamos começando novamente o nosso programa Café com Deus, o seu programa, o programa que vai falar mais profundamente ao seu coração. Nessa oportunidade, nós estamos falando já o 14º programa, o 14º assunto. E esse assunto, ele mostra que houve uma grande catástrofe no universo, quando a serpente, mais astuta do que todos os animais selváticos, enganou a mulher, fez com que a mulher comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e também deu ao seu marido. Então, nós estamos aqui também com o nosso querido Luiz Henrique. Ele é ele é engenheiro do trabalho e consultor de assuntos ambientais também. Luiz, houve então uma catástrofe, essa serpente fez um estrago, injetou um veneno terrível no coração do homem. Qual é o antídoto para que isso saia do coração do homem? O antídoto é Jesus Cristo, como Espírito que dá vida. Como nós vimos, quando a serpente enganou a mulher, a Eva, colocando a dúvida em seu coração, ela passou essa dúvida também para o seu marido, para o seu esposo, que era Adão. Sim. Ambos desobedeceram a Deus, tomando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus havia dito que se eles tomassem desta árvore, comessem dessa árvore, o resultado seria morte. Puxa. Morte é a coisa mais terrível que um homem pode, ou qualquer ser vivo pode experimentar, é a morte. A morte entrou dentro do coração do homem. Puxa. É verdade. E isso me traz um mal-estar muito grande. A mim morte só de mencionar a palavra morte já traz um sentimento bastante triste. E essa morte, na verdade, o homem não morreu imediatamente. O que morreu foi o espírito do homem. O espírito do homem, como nós ouvimos aqui em programas anteriores, como você e o Adalto havia comentado, a lâmpada
que é o espírito do homem, que é a lâmpada de Deus, se apagou. Puxa. Naquele momento se apagou. A grande tragédia está estabelecida. E esse conhecimento, Adão e Eva, tomando esse conhecimento, eles sabiam que, eles viram que eles estavam nus. Puxa. O estar nu simboliza, naquele momento, até então, não era constrangedor, porque era algo natural, não havia uma malícia. Porém, quando eles tomaram daquela árvore, daquele fruto, eles foram contaminados com toda a espécie de malignidade. Sim. Que veio, na verdade, do próprio Satanás. Um vírus, um veneno, uma pessoa que é a serpente, e quando ela pica, aquele veneno entrou dentro do homem. Pergunto para você, Enio, e pergunto para você, amigo e amiga que está em casa. Aonde estávamos naquele momento? Nós estávamos lá em Adão, Puxa. em Eva. Então, eu e você também fomos contaminados. É verdade. Você já percebeu que às vezes tem um bebezinho que acabou de nascer e nós falamos, ai que coisinha bonita, ai que belezinha, tal, mexemos com ele, e de repente você está brincando, de repente ele abre o bocão e dá uma mordida no seu dedo. É verdade. Aí você fala, mas como é que pode uma criatura tão linda? E de repente, É verdade. né? Esses dias eu estava com um amigo meu, e ele estava com uma criança no colo, muito bonita, uma criança, e de repente um outro amigo meu foi brincar, acariciar essa criança, ela cuspiu nele. Olha, que coisa. Quem que ensinou ela a ser assim? Então isso mostra que a natureza, isso é um grande alerta para mim e para você, para todos nós. Nós não podemos descuidar dessa situação. Sim, é o homem, quando esse veneno entrou em Adão, em Eva, ele entrou em todos os homens. A Bíblia fala que a morte entrou por um homem e desse homem passou para todos os homens. E olha que interessante, o homem tentou, quando ele percebeu que ele estava nu, ele tentou se esconder e fez lá a Bíblia assim diz, um avental. Um avental de figueira. Veio o sol, começou a trincar e tal. E na verdade, quando eles ouviram a voz de Deus, a Bíblia assim o diz em Gênesis capítulo 3, entre o versículo 6 e 10, eles se esconderam de Deus. Puxa. Uai, eles eram minutos antes, pessoas íntimas de Deus, e de repente se esconderam. Olha o que diz o versículo lá naquele trecho. Deus disse assim, onde estás? Deus achou falta deles porque eles eram íntimos de Deus e Deus achou falta deles. Puxa. É isso mesmo, Luiz. Deus disse, onde estás? Onde estás? Puxa. Deus não perguntou o que você fez, mas disse, onde estás? Quer dizer, Deus falou, cadê a minha companhia? O homem é para ser a minha companhia, eu quero... E de repente o homem cascou fora, se escondeu. Luiz, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Daqui a pouquinho, nós já estamos passando do primeiro para o segundo bloco. Amigo, amiga, espere só um minutinho, daqui a pouco estaremos de volta. Nós vamos falar um pouquinho mais ainda dessa queda e de tudo o que aconteceu. Um instantinho só. O projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o seu Café com Deus e veja como Deus é bom. Olha, nesse minutinho de intervalo, a nossa produção trouxe para nós um chocolatinho quente, Luiz Henrique, delicioso nessa noite, né? Essa noite fria. A noite é fria, mas o assunto é quente. O tema é quente. É muito quente. Vamos voltar ao tema. Luiz, então, Deus falou para o homem, onde estás? Falou para Adão e Eva, né? Onde estás? Aí ele fala para o Senhor que ele percebeu que Deus estava presente, ouviu a voz do Senhor e teve medo e se escondeu. Se escondeu da presença de Deus. Olha que coisa absurda.
é uma das consequências dessa picada mortal que a serpente lançou sobre o homem. Picou a peçonha, fez com que o homem, a partir daí, começasse a se esconder de Deus. Muitas pessoas têm essa experiência. Talvez você, amigo de casa, amiga de casa, tenha tido essa experiência de tentar se esquivar, se esconder de Deus. Eu digo para você, se você for ao mais profundo abismo, Deus estará lá. Se você estiver no mais alto dos céus, creia, meu amigo, Deus está lá. Porque Deus, Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. Então, não se esconda de Deus mais. Não é, Luiz? Enio, é bastante interessante essa expressão de Deus quando Ele disse, onde estás? É uma palavra amorosa de Deus, porque Deus criou o homem não para viver longe dele, mas para viver com ele e para ele. Então, quando Deus falou, onde estás? Imediatamente aquilo tocou na consciência de Adão e Eva, que eles se esconderam. Agora, uma questão que eu gostaria de falar, Enio, é que Deus, ele é justo. Justo. Lembremos que Deus disse ao homem que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria como resultado a morte. Puxa, é verdade. Morte é o totalmente oposto a Deus, que é vida. Sim. Deus queria que o homem alimentasse da vida. A vida traria o conhecimento da vida. Sim. E não o conhecimento morto do que é certo e errado. Então, Deus foi obrigado a expulsar o homem do jardim por causa da sua justiça. Deus é justo e ele não pode ir contra a sua justiça. Deus é transparente e claro no nosso relacionamento com o homem. Isso é maravilhoso. Então, por ele ser justo, ele não pôde ir contra a sua palavra. Ele foi obrigado, eu creio que Deus sentiu muita dor no coração em ter que expulsar o homem daquele jardim. Por quê? O homem agora foi contaminado com a morte, com o pecado. Na verdade, é o pecado que está dentro do homem. Desde o bebezinho que nasce, como eu disse no exemplo, ninguém ensinou ele a cuspir, como eu falei. Eu fui brincar com ele, mordeu, uma coisa arrancou meu dedo. Então, olha que coisa. Ninguém ensinou uma gracinha e tal. Então, o que acontece é o seguinte, Deus expulsou o homem do jardim. Luiz, exatamente nesse ponto que você está dizendo, eu abri exatamente nesse ponto. Gênesis 3, 22 a 24 diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, quer dizer, eternamente viva nesse estado que você acabou de dizer, lastimável, vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Veja que agora não é mais cultivar e guardar, agora é lavrar, suor do rosto, não é? Expulsa o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que catástrofe. Enio, bem dito. Esse querubim com essa espada flamejante tem um significado para guardar o jardim. O querubim tipifica a santidade de Deus. A espada tipifica a justiça de Deus. E o fogo, a espada flamejante, o fogo, tipifica a glória de Deus. Né? Perdão, o querubim a glória, a espada a justiça e o fogo a santidade. Então, ou seja, para o homem poder ingressar novamente no jardim, ele teria que satisfazer esses três itens. A glória de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus. É isso mesmo. E o homem, naquela condição lastimável, por si só não conseguiria. Então Deus, maravilhosamente, preparou uma grande salvação para o homem. Ele preparou Jesus Cristo para reconciliar o homem com Deus. Muito bom. Por isso que logo após, vemos que Deus preparou uma vestimenta de pele de animais, pele de cordeiro para o homem.
essa pele, essa vestimenta de cordeiro substituiu aquela justiça própria, que o homem tentou se esconder ali com folha de figueira, que isso significa o seguinte: muitas vezes nós queremos ter a nossa alta justificativa em cima de nossos erros, que é fruto do nosso pecado. Então nós tentamos, eu cometo uma falha aqui, mas eu faço uma boa ação ali para tentar minimizar aquela falha minha. Eu brigo com a minha mulher, mas eu compro um presentinho para tentar justificar, mas eu sou um briguento com ela. Então, isso não dura nada. O que dura, a verdadeira justiça, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é nossa verdadeira justiça. Então, cabe a mim e a você, e assim, Deus mostrou esse caminho. Que para o homem regressar de novo, ele precisava de Jesus Cristo. Exatamente. Que Jesus Cristo cumpriu esses 3 itens de exigência de Deus: a glória de Deus, a santidade de Deus, e a glória, a santidade e a justiça de Deus. Então, esse é o caminho para o homem voltar a ter comunhão, a ser reconciliado com Deus. Quer dizer que Deus, então, voltou a trabalhar novamente. Deus é justo, mas também é amor. Deus é justiça, mas Deus também é amor. A relação, o sentimento que ele tem pelo homem, ninguém pode tirar do coração dele. Então, ao mesmo tempo que ele é justo, ele é o amor. Então, pelo amor, ele vai trazer o homem de volta para a árvore da vida através do seu Filho, Jesus Cristo. Muito bom, Luiz. Querido telespectador, querida telespectadora, eu espero que você tenha tocado um pouco nessas palavras. Talvez sejam palavras um pouco profundas, mas nós queremos atingir mesmo o profundo do seu coração. Feche seus olhos um minutinho e ore comigo. Senhor Jesus, eu quero agora voltar ao caminho da árvore da vida. Eu quero e eu preciso da vida. Amém. Eu preciso do Senhor como meu Senhor e Salvador, Amém. como a minha vida e tudo para mim. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. E não se esqueça, amanhã estaremos juntos falando um pouco mais sobre essa palavra maravilhosa aqui no seu Café com Deus. Enio, muito bom. Estou muito feliz aqui com você em compartilhar essa palavra hoje. Até mais. Muito obrigado. Olá, amigo e amiga, estamos começando mais um programa Café com Deus. É um prazer ter a sua companhia. Hoje é o último programa da semana. Hoje está comigo Eduardo Carlo. Eduardo, prazer te vê-lo novamente aqui no programa. Eu que fico muito contente de estar de novo na sua casa e queremos conversar mais um pouquinho de Deus dentro dos nossos corações. É o que nós mais precisamos. Nós vimos que realmente o homem foi criado com um vazio que só Deus pode preencher. E nós queremos, nessa série de conversas, falar justamente desse Deus tão maravilhoso. Eduardo, essa semana, ontem e antes de ontem, estava aqui conosco o Enio Avelar e o Luiz Henrique. Sim. E eles trouxeram para nós o tema de Gênesis, eles abordaram com muita clareza. Acho que ajudou você bastante. Eu fiquei muito impactado com o que eles falaram. E eles terminaram o programa de ontem falando que o homem tão amado, tão querido por Deus, o casalzinho precioso, sabe, o que Deus sempre quis, era o homem e é o homem. Deus teve que expulsá-lo do jardim. Eduardo, expulsão é horrível. É. Horrível. Eu sempre falo que eu já fui expulso de campo. Não jogo muita bola, nada, mas quando eu joguei algumas vezes, quando eu fui expulso de campo, é feio, é horrível, sabe? É sem graça.
Então, eu creio, Eduardo, que tanto o casal quanto Deus sofreu muito. Eu não sei quem sofreu mais. Eu que tenho filhos, eu sei que perder um filho, às vezes, quando um filho vai embora, um filho viaja, é dolorido demais. Talvez o filho não tenha muito esse sentimento, Eduardo. Mas o pai, ele sente assim. Então, eu creio que Deus sofreu mais do que o casal. Porque Deus teve que usar a justiça, como o Luiz Henrique falou ontem para nós, e expulsou o casal do Jardim do Éden. E aí, o William também falou para nós ontem, que antes eles lavravam e cultivavam. Eles cuidavam, não é isso? Sim. Agora eles tiveram que lavrar o jardim. Antes era cultivar agora. A partir daí, Eduardo, a terra ela começou a produzir coisas que não produzia antes. A Bíblia fala de cardos e abrolhos. E o homem agora tem que trabalhar. Olha, para você que está em casa, a vida é dura, sabe, cheio de limites, cheio de dificuldades. Mas isso é porque houve esse problema lá atrás. Que Deus é um Deus de propósito, Deus tem projeto, Eduardo. E Deus, ele veio em Jesus Cristo para resolver esse problema. Deus tem esse plano, né? Deus tem essa grande vontade de ter o homem junto de si. Nós vimos que o homem, Deus quando criou Adão, não queria que sofreu com a solidão de Adão, né? Veio a Eva, porque é o mesmo sentimento de Deus, né? Deus é um Deus de propósito, ele tem esse objetivo. Ele quer que a terra seja uma terra cheia de homens e possam governar essa terra junto com Deus, né? Agora aconteceu uma lástima, uma tristeza muito grande. Todos perderam, né? Porque o homem foi expulso do jardim, quer dizer, foi expulso do lugar aprazível, do lugar mais aprazível, ele foi expulso. E essa expulsão implica em suor no rosto e implica em dores de parto, né? Então, a partir desse instante, todo o quadro muda, se altera. Mas nós temos uma passagem da Bíblia que fala muito claro e muito gostoso que Deus, ele é justo, não é? Deus é um Deus justo. E por isso que expulsou. Mas Deus é amor. João fala que Deus é amor. Então quer dizer que Deus, ao mesmo tempo que precisou expulsar, porque o homem não poderia nunca, em pecado como estava, comer da árvore da vida, senão iria perpetuar essa situação de queda. Então Deus expulsou, mas por ele ser amor, né? Por ele ser um Deus de propósito, de querer ganhar o homem, né? Ele providenciou o cordeiro, né? Aquele animal imolado no início, em Gênesis, que nós vimos, esse animal imolado é o cordeiro de Deus, né? João Batista, ele clama, é uma voz do deserto que clama: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então, na realidade, Deus providenciou também, né? Ele dentro do seu plano, né, tinha a figura do nosso Cristo crucificado, né, do Cristo morto. Eduardo, vamos fazer um intervalo? A gente volta daqui a pouquinho para falar um pouquinho desse cordeiro, ok? Muito bom, muito bom. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o programa Café com Deus. Estávamos falando, Eduardo, no bloco anterior, da expulsão do homem, da situação que foi instalada na raça humana. O homem foi expulso da presença de Deus. O homem agora tornou o inimigo de Deus.
o homem tornou o adversário de Deus, e o homem agora foi abandonado por Deus por causa da justiça dele. E Deus, ele começa a fazer um outro projeto, um outro plano agora para resgate. E Deus, ele instituiu nas eras, por 4.000 anos, a morte, Eduardo, de alguns animais, que todo ano, cada pessoa traria um animal, dependendo das suas posses, das suas posições, né? Dos seus pecados, o animal maior ou menor. Sim. Todos os anos ele trazia para o sacerdote, imolava, né? Porque o homem pecou e ele teria que morrer. Então aquele animal era substituto, substituía o pecador. Então o sacerdote na época tinha muito serviço. Né? Muito serviço. Por 4.000 anos trabalharam muito. Eu creio que hoje seria pior ainda isso. Né? Mas graças a Deus, Eduardo. Graças a Deus. Porque 4.000 anos depois veio o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que João falou, quando viu o Senhor, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bonito. Isso, Eduardo, é o maior presente que nós ganhamos, que o homem ganhou, que a raça humana ganhou, foi esse Cordeiro de Deus. Meu amigo, minha amiga, você precisa desse Cordeiro. Esse Cordeiro, sem esse Cordeiro, é impossível. Diz, Eduardo, as pessoas dizem para nós que todo o caminho chega a Deus. É verdade? Não, não é verdade. Não é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Sim. Quer falar um pouquinho? Deus é justo, né? E o homem se afastou de Deus. Então, como reaproximar esse homem já pecador, longe de Deus, com Deus? Então, Deus, o que ele fez? Né? A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a justiça de Deus. Do lado de Deus, ele nos enviou seu Filho amado, como sendo um homem perfeito, justo, sem mácula, sem defeitos, mas ele foi entregue como pecador por nós, como pecado por nós. Então, Isaías 53 fala isso. Então. Tá aqui, olha, vou ler para você. Vamos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha. Puxa. Olha que situação, né? O Senhor, que não tinha nada a ver, né? Porque ele era um justo, ele foi ferido, transgressões, castigo, tudo isso ele pagou a conta, na realidade. A conta devia ser sua, minha, tua, do nosso querido telespectador, mas quem pagou a conta realmente foi o nosso Senhor. Oxa. Porque ele é a justiça de Deus, né? Mas por outro lado também, veja que maravilhoso. Esse Senhor, do lado de Deus é justiça, mas para nós ele é amor. Não é verdade? Porque ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele deu o seu filho para nós. Então Deus amou o mundo no sentido de pessoas, né? Deus amou a todas as pessoas de tal maneira, de uma maneira tão absoluta, que ele deu o seu filho. Então, na realidade, isso é uma coisa maravilhosa, é um presente que a gente não tem nem o que falar. Nós temos que agarrar com unhas e dentes esta pessoa, essa salvação, porque não tem outro caminho. Conforme em João fala, o Senhor fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então aquela máxima lá que na Itália diz que todos os caminhos levam a Roma, isso é uma grande balela para nós. Né? Porque o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por isso que é a oportunidade de todos nós, de estarmos confessando o nome santo do nosso Senhor, todo o tempo. Porque não tem outro caminho, não tem outra maneira de nós restabelecermos, fazermos novamente esse contato com Deus, senão através do Cordeiro de Deus. Né? Senão através dessa pessoa maravilhosa. E essa é a nossa oportunidade. Hoje nós estamos na era da graça para agarrarmos essa oportunidade. De todos nós podermos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor. Esse Cordeiro, ele foi dado para nós
a morte vicária, substitutiva. Substitutivo. Porque você teria que pagar. O homem foi julgado e foi condenado, e a pena que foi colocada no homem, Eduardo, é a pena capital. É morte. Morte. E Deus não quis ficar sem o homem. Olha. Ele poderia desfazer de todo o homem, né? De alguma maneira, né? Começar tudo de novo, mas ele não quis isso. O homem morreria, pagava a conta, mas Deus ficava sem o homem. Ficava só de novo, dentro do seu plano, iria frustrar o próprio plano de Deus. Por isso que Deus manda Jesus, morreu por você, no seu lugar. Amém. Você precisa reconhecer isso. Amém. Precisa reconhecer o senhorio de Cristo. Essa pessoa maravilhosa. Ele veio na sua vinda, na sua estadia aqui, Eduardo, por 3 anos e meio de ministério. Eduardo, ele nunca fez CPI de nenhuma pessoa. Ele nunca buscou o arquivo morto de nenhuma pessoa. As pessoas que andaram com ele, prostituta, ladrões, pessoas as piores que existiam. Os becos, né? Os becos e valados, ele nunca Sim, recusou. Pelo contrário, ele queria mas ele as pessoas. Amou as pessoas. Amou o mundo, amou tudo. Mesmo Judas que era um traidor, que era um ladrão, ele amou até o último dia. Pedro negou Jesus 3 vezes. Muitos deles abandonaram Jesus. Pilatos lavou as mãos. Ele é o próprio amor, né? Mas ele é a própria misericórdia. Amor. Ele é. Homem lindo, maravilhoso, bacana. Esse é o projeto do Café com Deus. Esse projeto é para você encontrar Jesus. Abraçarmos, vivermos com esse Senhor, né? Acha Jesus. Não importa a sua religião, onde você está, mas ache Jesus. Então eu quero fazer nesse momento uma oração de reencontro. Muito bom. Que tal? Toquei o seu coração? Tocamos o seu coração? Olha, fecha os seus olhinhos, se for possível. Fala assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Cordeiro de Deus. Você morreu no meu lugar. Amém. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. No Teu livro. Amém. Senhor Jesus, Amém. me cura, me liberta Amém. desse mal que entrou na minha vida, no meu corpo. Eu quero ser curado, sarado. Amém. Senhor, eu preciso de você. Amém. Meu amigo, esse é o nosso projeto, o propósito nosso, que você verticalize, encontre Deus. O tempo acabou, Eduardo. Infelizmente Muito não bom. dá mais. Até segunda. Deus te Deus abençoe. abençoe. Deus abençoe a todos nós.